Hoje à noite, vamos caminhar por um dos períodos mais silenciosos e aterrorizantes da história humana. Esqueça qualquer ideia de cavaleiros nobres, aldeias medievais acolhedoras ou fogueiras crepitando enquanto bardos cantam histórias. A Europa da Peste Negra não tinha romance, tinha medo, silêncio e um vento frio que parecia carregar sussurros de algo que ninguém ousava nomear. Se você gosta dessas viagens históricas antes de dormir, já deixa um like rápido. É sério, esse simples toque ajuda muito. E se ainda não faz parte dessa nossa pequena comunidade sonolenta, se inscreve aí. Também me conta de onde você está ouvindo e que horas são aí. É estranho, no bom sentido, saber que tem gente espalhada pelo mundo inteiro adormecendo junto com essas histórias. Agora, respire fundo. Apague um pouco da luz ao seu redor. Imagine o som distante de um sino, tocando devagar, em algum lugar onde você não consegue ver. E se prepare para descobrir por que você, muito provavelmente, não duraria nem uma única noite em uma cidade tomada pela peste negra. Parabéns! Você acabou de acordar, ou tentar acordar, em uma pequena casa medieval, numa madrugada encharcada de névoa, em meados do século XIV. A primeira coisa que você sente não é a cama, mas o frio. Um frio que não está só no ar. Está nas paredes, no chão, na madeira úmida que range sob você, na respiração pesada que sai dos seus lábios e forma pequenas nuvens brancas no escuro. Tudo está molhado. A manta fina, suas roupas, seu cabelo. Até o ar parece úmido demais, como se a própria noite estivesse suando de medo. O cheiro chega logo depois, e quem já viveu aqui já nem nota mais, mas você nota. É uma mistura de fumaça velha, velas queimadas até o fim, pano embolorado e algo doce e metálico que você não consegue identificar de imediato, mas que, cedo ou tarde, vai reconhecer. A vela no canto está quase morrendo. A chama balança como se estivesse perdida, tentando sobreviver só mais alguns segundos. A cera escorre devagar sobre a mesa, parecendo lágrimas solidificadas. Você se levanta e percebe imediatamente que a casa é pequena demais, baixa demais, escura demais. A porta de madeira tem frestas que deixam o vento passar como navalhas finas, cortando a pele com aquele frio silencioso que só existe em lugares onde algo terrível está acontecendo. Você empurra a porta. Ela range, alto, alto demais. O tipo de som que, nesse período, já é o suficiente para fazer alguém rezar. E lá fora, a rua está vazia. Não vazia como uma madrugada normal, mas vazia de outro jeito. Um jeito antinatural, perigoso. Um silêncio tão profundo que parece que a própria cidade está prendendo a respiração. As casas estão fechadas por tábuas, panos e símbolos de carvão. Algumas portas têm cruzes desenhadas. Outras têm marcas que você não reconhece, mas o significado é sempre o mesmo. Não entre, não toque, não há mais nada que possa ser feito. Você dá um passo à frente e o som ecoa na rua inteira. É absurdo. Um único passo parece grande demais, vivo demais. Até que, na segunda casa à esquerda, você ouve uma tosse fraca, abafada, quase pedindo desculpas por existir. Uma tosse que você gostaria de fingir que não ouviu, mas ouviu, e isso já basta. No fim da rua, uma figura se aproxima, lenta, arrastada, um monge. A túnica preta balança com o vento. A lanterna de ferro ilumina círculos pequenos no chão de pedra. Ele não olha para você, ou talvez olhe e prefira não encarar. Nesta época, ver alguém é reconhecer que eles ainda estão vivos e que talvez não estejam por muito tempo. O monge passa sem dizer nada, apenas murmura algo. Uma prece baixa, quebrada,
repetida tantas vezes que você não sabe se ela é para os vivos ou para os mortos. Um sino toca, uma única batida, lenta, densa, como se alguém estivesse empurrando o tempo com as próprias mãos. E aí você entende de verdade. Você não está caminhando por uma cidade, está caminhando por uma ferida, uma cicatriz aberta, uma que ainda dói, ainda sangra, ainda respira. E a noite só está começando. O vento muda. É quase imperceptível, mas muda. E com ele vem um cheiro que faz seu estômago apertar. Um perfume doce demais, pesado demais, quente demais para uma madrugada tão fria. É o cheiro que todo mundo nesta época conhece. O cheiro que ninguém admite reconhecer. O cheiro que faz portas se trancarem, preces serem sussurradas e velas serem acesas às pressas. Você tenta não pensar nisso, mas não consegue, porque virando a esquina, você vê um grupo pequeno caminhando. 4 pessoas. 2 carregam lanternas. 2 carregam algo entre elas. Um corpo, coberto por um lençol áspero e escuro. Elas não falam, não choram, não apenas rezam. Caminham como se estivessem cansadas de sentir qualquer coisa. A madeira da maca range. O lençol balança com o movimento. E por um instante, você poderia jurar mesmo, que viu a mão sob o tecido se mover. Mas talvez seja só o vento, ou talvez não. O grupo desaparece por uma rua lateral, onde um padre aguarda ao lado de uma cruz improvisada. As fogueiras estão apagadas. Ninguém quer fumaça subindo no ar. Ninguém quer pessoas reunidas. Ninguém quer esperança demais. Você segue caminhando. Não porque quer, mas porque ficar parado dá a sensação de que algo pode se aproximar por trás. E aqui, essa é a última sensação que você quer ter. Um gato atravessa a rua, magro, com os ossos aparecendo pelas laterais. Ele para, olha para você por um segundo e corre como se tivesse visto algo que você ainda não viu. Você sente o coração bater mais rápido. As janelas fechadas parecem observar. As tábuas nas portas parecem esconder mais do que proteger. E o silêncio é tão grande que qualquer ruído, um galho caindo, uma porta batendo, um suspiro, parece o anúncio de uma tragédia. Um grupo de monges passa mais à frente, segurando velas que tremem no vento. Eles usam máscaras simples de pano cobrindo a boca, como se isso pudesse protegê-los. Andam devagar, entoando palavras que você não entende completamente. Talvez latim, talvez preces antigas demais para serem traduzidas. Um deles carrega um pequeno barril. As pessoas sabem o que tem dentro. Cal para cobrir corpos e ervas para tentar disfarçar o cheiro. O monge mais velho vira a cabeça na sua direção. Por um segundo, você sente que ele realmente te vê. Ele deveria estar cansado demais para isso. Mas seus olhos têm um brilho estranho, quase piedoso, quase triste, como se ele soubesse algo sobre você, algo sobre o seu destino, sobre o destino de todos aqui. Ele não diz nada, apenas continua andando. Você respira fundo. A névoa agora está mais espessa, como se o mundo estivesse tentando esconder a própria vergonha. E conforme ela cresce, a cidade começa a perder a forma. As casas viram sombras, as ruas viram linhas cinzentas, e o céu vira um teto pesado, sem estrelas, sem lua, sem qualquer sinal de vida. No silêncio absoluto, você finalmente percebe algo. Não há pássaros. Nenhum. Nem som de asas, nem canto distante, nem penas batendo no telhado. Eles foram embora. Ou morreram. A peste não escolhe. Você continua andando até chegar a uma praça pequena. Havia um mercado ali. Frutas, peixes, tecidos, crianças correndo. Tudo isso existia um dia. Agora existem apenas barracas viradas, cestos vazios e um banco quebrado. As pedras da fonte estão manchadas, e a água dentro dela é tão escura
que parece não refletir nada. É ali que você vê algo que prende sua respiração. Uma camada fina de cinzas cobre o chão. Não de madeira, não de fogueira. Cinzas humanas. A cidade está queimando roupas, móveis, objetos, tudo o que possa ter tocado alguém enfermo. E muitas vezes, na pressa, não dá tempo de separar o resto. Até as memórias viram pó. O sino toca de novo. 2 batidas agora, mais pesadas, mais lentas, como se anunciassem algo inevitável, algo que está se espalhando como uma sombra viva. Você olha para cima e percebe que o vento mudou de novo. Não para pior, não para melhor. Mudou do jeito que muda antes da tempestade, antes da queda, antes do momento em que todo mundo prende o fôlego ao mesmo tempo. E, pela primeira vez desde que acordou aqui, você realmente sente medo, um medo profundo, frio, que começa na pele, mas mora mesmo é nos ossos. A cidade não está apenas vazia, ela está esperando. Esperando o próximo nome, o próximo sino, o próximo lençol, o próximo silêncio. E você ainda nem viu o pior. Você continua caminhando pela praça abandonada, tentando não fazer barulho. Não porque alguém vá te ouvir, mas porque nesta cidade o silêncio parece uma entidade viva, algo que você não quer acordar. O vento passa entre as casas. É fraco, quase preguiçoso, mas carrega consigo pequenas partículas de cinza, poeira, talvez algo mais. Algo que você prefere acreditar ser apenas poeira. Você encosta na parede de uma casa. A madeira está fria, tão fria que parece ter perdido a memória do sol. E então, você ouve, atrás das tábuas, atrás dos panos, atrás das portas trancadas, um choro. Não um choro alto, não um choro desesperado, mas um choro cansado, baixo, como se a pessoa estivesse tentando não incomodar ninguém, nem a si mesma. Um choro que neste lugar, neste tempo, é quase um pedido de desculpas por ainda existir. Você hesita. Aproxima-se da porta e percebe a marca feita com carvão, uma cruz torta feita às pressas. No meio do silêncio, uma voz fraca fala de dentro. Vá embora. Ela não soa hostil, não soa ameaçadora, soa resignada, como se já tivesse dito isso tantas vezes que a frase perdeu o sabor. Você dá um passo para trás, depois mais um. A porta continua imóvel, só a voz permanece, como um eco distante de uma vida que está desaparecendo aos poucos. Você segue andando, porque aqui ninguém bate na porta de ninguém. A rua depois da praça é mais estreita, quase claustrofóbica. As casas estão tão próximas umas das outras que parecem sussurrar segredos entre si. Uma delas tem as janelas abertas, e isso, por algum motivo, é ainda mais estranho do que ter janelas fechadas. Você se aproxima devagar. Da janela pendem cortinas gastas, balançando no vento como braços frágeis. Você olha para dentro e vê uma mesa posta, 4 tigelas, 3 colheres e uma vela derretida até o fim, transformada em uma massa retorcida de cera. Não há ninguém na casa, mas a sensação de que havia alguém ali até poucos minutos insiste em ficar. A cadeira no canto está caída. A porta dos fundos está entreaberta. Uma jarra no chão continua derramando água, pingando devagar, como se o tempo tivesse parado no exato momento da queda. Você sente algo na garganta. Não medo, não exatamente. É aquele tipo de inquietação, pesada, silenciosa, que só surge quando você percebe que está olhando para o rastro de uma vida interrompida. Você continua e, conforme anda, o cenário se repete. Casas fechadas, portas trancadas, janelas enfaixadas com panos, e aqui e ali alguns restos de vida abandonada. Um sapato pequeno na rua, uma boneca com o braço quebrado, uma corda de roupa com as peças ainda penduradas, balançando, 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 até que você chega a algo que não deveria estar ali. Uma carroça. Mas não uma carroça comum.
As rodas estão manchadas, não de barro, algo mais escuro, mais espesso, e sobre ela há sacos, vários sacos, piles que, sob o tecido, formam shapes humanos demais para serem confundidos com outra coisa. A carroça está sozinha, abandonada, como se o homem que a conduzia tivesse simplesmente desistido, deixado tudo e sumido. Uma vela apagada está presa no suporte lateral da carroça. A cera derretida indica que ela queimou por muito tempo, sem ninguém ali para apagá-la. Você olha ao redor. Ninguém, nenhum guarda, nenhum padre, nenhum funcionário, nenhum carregador. A carroça da coleta foi deixada para trás. E você percebe o motivo quando vê algo encostado na parede próxima. Um par de luvas de couro e uma máscara de pano jogada no chão, como se o homem tivesse tirado tudo às pressas. Tirado e corrido, talvez porque estivesse cansado, talvez porque estivesse doente, ou talvez porque estivesse com medo demais de continuar. O vento bate, frio, desagradável. Parece deslizar pela rua como uma figura invisível que sabe mais do que você. E, numa janela acima, você vê uma vela, uma única vela acesa. A chama treme, luta, quase apaga, mas resiste. E então você percebe o que há ao lado dela. Uma mão segurando a beirada da janela, pálida, fina. Ela se solta devagar. Recuaríamos? Sim, mas você não. Você apenas observa, imóvel, enquanto a sombra dentro do quarto se afasta da luz. Lenta, muito lenta, como se estivesse cansada demais até para existir. O sino toca. Desta vez, 3 batidas, longas, profundas. E a cidade parece suspirar com elas, um suspiro pesado que vem de todos os cantos ao mesmo tempo. É um aviso, uma contagem, um lembrete de que aqui cada hora traz notícias. E nenhuma delas é boa. Você respira. O ar é gelado, cheio de pó, cheio de silêncio. E então percebe, esta cidade não está apenas vazia. Ela está de luto, luto coletivo, luto constante, luto que nunca termina. E você ainda não viu o que está dentro das casas que continuam fechadas. Você ainda não viu o que as pessoas escondem, o que elas temem, o que elas esperam que ninguém encontre. E o pior, você ainda não viu a doença. Você continua caminhando pela rua estreita, mas agora sente uma curiosidade sombria. Não pelas ruas vazias, mas pelas casas trancadas, pelas janelas cobertas, pelas portas reforçadas com tábuas, pelos panos encharcados pendurados como se fossem talismãs contra algo invisível. Você sente e sabe que atrás de cada uma delas existe uma história. Às vezes uma família inteira, às vezes apenas uma voz, às vezes ninguém, mas todas têm algo em comum: medo. E é esse medo que te puxa para mais perto, você para diante de uma porta parcialmente aberta, não o suficiente para entrar, mas aberta o suficiente para deixar escapar um filete de ar quente e um cheiro pesado. Não é cheiro de podridão ainda, é cheiro de febre, aquele aroma doce, quase melado, que os vivos sentem antes de perceber que algo está muito errado. Você empurra a porta, milímetros apenas. O interior é escuro demais, quieto demais. Uma vela no chão lança sombras distorcidas na parede. Um balde está cheio de água que já perdeu qualquer frescor. E no canto, você vê 3 colchões no chão, se é que podem ser chamados de colchões. Pedaços de palha amarrados com cordas, cobertos por lençóis ásperos. E sobre o primeiro colchão, um homem respira com dificuldade. Ele está deitado de lado, suando, tremendo, segurando o peito com uma mão e o rosário com a outra. Os olhos estão abertos, mas desfocados. Ele murmura palavras desconexas, como se estivesse tentando conversar com alguém que você não pode ver. A mulher ao lado dele dorme, ou tenta. Ela está sentada, encostada na parede, com a cabeça tombada para frente.
As mãos dela estão trêmulas e seguram um pano molhado, que de vez em quando ela leva à testa do marido. Do outro lado do quarto, um menino. Deve ter 10 anos, talvez 11. Ele olha para você, direto, sem falar nada, como se estivesse acostumado a ver estranhos espiando sua casa, como se já tivesse entendido que as visitas desse tempo nunca trazem boas notícias. Nunca. O olhar dele não tem raiva, não tem curiosidade, não tem medo, tem algo pior: aceitação. Aceitação de que o mundo é assim mesmo. Aceitação do silêncio. Aceitação da perda. Aceitação de crescer rápido demais. Você recua, lento, muito lento, e fecha a porta com cuidado, como quem fecha o olho de alguém que está dormindo e não quer ser acordado nunca mais. Você continua caminhando. Cada casa é um universo inteiro. Algumas têm velas nas janelas, outras têm santos pendurados, outras têm silêncio demais. Você passa diante de uma porta que não está trancada. Ela abre sozinha. O vento empurra com delicadeza. Lá dentro, 2 mulheres rezam ajoelhadas, repetindo a mesma frase sem parar, como se cada repetição aumentasse suas chances de sobreviver. E talvez aumente. Aqui, a fé tem tanto poder quanto a medicina, ou mais. Mais adiante, outra casa, uma janela entreaberta. Você se aproxima devagar e vê uma cena que fica presa na sua mente. Uma senhora velha sentada diante da cama. A cama vazia. Os olhos dela fixos no colchão, como se esperasse que a forma deitada ainda estivesse lá. Os dedos dela apertam um terço com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ela fala sozinha, ou talvez fale com alguém que já se foi. O vento faz a vela tremer, e naquele instante breve, apenas um segundo, a sombra dela parece conversar com outra sombra, mais baixa, mais fraca, sentada na cama. O cabelo dela se mexe levemente, mas não há vento dentro da casa. Você não espera para ver mais, nem deveria. Lá fora, o ar parece ainda mais frio, ainda mais úmido, ainda mais pesado. E então você ouve um som diferente. Uma corrida. Passos rápidos, leves, assustados. Você se vira a tempo de ver uma criança, talvez 8 anos, correndo pela rua deserta. Os pés descalços batem contra a pedra molhada. O rosto dela está molhado, mas não é chuva. Ela segura um pedaço de pano contra o peito, como se protegesse algo. Atrás dela, uma mulher chama seu nome. A voz é fraca, rasgada, interrompida pela tosse. A criança some na esquina. A mulher tenta seguir, mas não consegue. Ela se apoia na parede ofegante, tremendo, com lágrimas misturadas ao suor. Você percebe o que ela tenta gritar. Volta! Volta aqui! Não pode. Lá fora. Não. Ela não termina a frase. O vento termina por ela. A porta da casa dela bate forte e o silêncio volta, como uma onda cinzenta que varre tudo. A cidade parece cada vez mais um lugar onde o tempo não anda, onde as sombras são mais vivas que as pessoas e onde cada vela acesa é apenas uma forma frágil de dizer: eu ainda estou aqui. Mas ninguém sabe até quando. E você ainda não chegou à parte da cidade onde o pior acontece, onde as pessoas foram deixadas não para viver, mas para morrer. A parte onde ninguém entra, a parte onde ninguém abre janelas, nem portas, nem olhos, o lugar onde a peste negra dorme. Você continua caminhando, mas algo muda no ar. Não é só o frio, não é só o silêncio. É uma sensação que cresce devagar, como uma mão invisível apertando seu peito. A rua começa a descer e a névoa começa a subir. Ela se arrasta no chão como se fosse viva, se infiltrando entre as pedras, envolvendo seus pés, tentando escalar seu corpo. É mais densa, mais pesada, mais escura. Você vê uma tabuleta caída no chão, a madeira rachada pela umidade. O nome da rua ainda está lá, mas metade das letras se apagou.
Só uma palavra permanece nítida: morte. Você para. Não deveria seguir. Ninguém deveria. Mas algo te empurra. Não curiosidade, não coragem. É o mesmo impulso que faz as pessoas observarem o mar antes de uma tempestade, mesmo sabendo que não deveriam. Você dá um passo, só um, e percebe que o silêncio muda. Antes, era um silêncio vazio. Agora, é um silêncio cheio. Cheio de algo que se esconde, algo que respira devagar, algo que não quer ser visto. As casas aqui não têm janelas fechadas. Não têm janelas. Foram arrancadas, quebradas ou fugiram, deixando apenas buracos escuros, olhando para você como olhos fundos demais. As portas estão abertas, não por escolha, mas porque ninguém ficou vivo o suficiente para fechá-las. Você atravessa a primeira porta. É uma casa pequena, completamente escura. A luz da rua mal entra, mas algo brilha no chão. Um rosário. As contas estão quebradas. A cruz está caída de lado. E há marcas de unhas no chão. Arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado segurar a própria vida com as mãos. A chama fraca de uma lamparina no fim da sala ainda luta para existir. Ela ilumina apenas o suficiente para revelar um cesto de roupas. E o resto é melhor não descrever. Você recua, quase tropeça. Na rua, o vento soprou mais forte. Ele traz um cheiro quente, agridoce, tão forte que parece prender sua respiração. Você sabe o que é. Neste ponto, até o vento sabe. Mais adiante, uma sombra se move. Não é humana, não é grande. É apenas um animal. Um cão, magro, com os ossos quase rompendo a pele. Ele fareja algo no chão, uiva baixinho e desaparece entre as casas, como se estivesse procurando alguém que nunca voltará. Você continua andando. A cada passo, a névoa sobe mais, envolve suas pernas, toca suas mãos. Quase parece sussurrar seu nome. E então, você vê o que resta da próxima casa. A porta aberta, uma mesa tombada, e um trilho de velas queimadas até a base, deixando pequenos círculos de cinza negra no chão, cada círculo mais perto do quarto. É como seguir rastros de luz que tentaram lutar contra a escuridão e perderam. Uma cama triturada pelo tempo está no centro do quarto, e ao lado dela, no chão, há algo que parece uma carta. Você se aproxima. As letras foram borradas pela umidade. Mas algumas frases ainda estão legíveis. Perdoa-me. A noite não termina. Ela respira. Eu acho que ela está aqui dentro. Você sente os pelos do seu braço se arrepiarem. E não pelo frio. Pela ideia de que a pessoa que escreveu isso não estava sozinha. E não estava falando de uma pessoa. Você sai da casa. O ar agora está mais denso. A rua mais silenciosa. O sino não toca aqui. Ninguém está vivo para tocá-lo. E então você vê algo ao longe, uma figura andando devagar, completamente coberta. Um chapéu largo, um manto pesado e um bastão. Por um instante você pensa, é um monge, mas não é. Quando ela se aproxima, você percebe a máscara, o bico alongado, os olhos de vidro, a respiração abafada por dentro. Um médico da peste. Ele para diante de uma porta, escuta, não ouve nada e entra, sem pressa, sem hesitar, como se a morte fosse apenas parte do trabalho. Ele segura uma bolsa de couro marcada pelo tempo. Você sabe o que há ali dentro. Panos mergulhados em vinagre, ervas para tentar mascarar o cheiro, ferramentas de metal que ninguém deveria ver, e a coragem silenciosa de quem já aceitou que talvez não volte para casa. Você o observa sumir dentro da casa. O vento sopra, a névoa dança, e você percebe que a rua inteira parece se mexer junto, como se estivesse viva, respirando, observando. E então você nota um detalhe que não tinha visto. Na porta de uma casa, há marcas, várias, riscos apressados na madeira,
como se alguém tivesse tentado sair e não tivesse conseguido. E você entende algo que não queria entender. Muitas das casas aqui foram fechadas por fora, não por dentro. Não para manter alguém seguro, mas para manter alguém preso. E o médico da peste ainda está lá dentro, sozinho, com aquilo que restou ou com aquilo que sobrou. E você percebe que este lugar não é apenas uma rua, é um cemitério sem chão, um cemitério vertical, fechado, silencioso, onde a morte não repousa. Ela anda devagar, implacável, e você ainda não chegou ao pior, ao ponto onde os corpos são levados ou deixados, e onde a cidade inteira tenta esquecer que existe. Você sai da Rua da Morte e segue por um caminho ainda mais estreito. A névoa agora cobre tudo, como se quisesse esconder o mundo de você, ou você do mundo. Dizem que a peste tem etapas. A cidade também tem. Você já viu o medo, já viu o silêncio, já viu a perda. Agora vai ver o que ninguém deveria ver. O vento fica mais frio, mais fino, como se tivesse sido filtrado pela tristeza. E então, no fim do caminho, você vê a colina, uma colina pequena, mas completamente negra. Não pela cor da terra, mas pelo que há nela. Você sente algo dentro de você dizendo para parar, mas é tarde demais. Você já está subindo. A cada passo, o ar fica mais pesado, como se carregasse algo que não pertence ao mundo dos vivos. Quando chega ao topo, você vê, e por um momento, por um único momento, seu corpo simplesmente congela. O terreno está coberto por formas, muitas, algumas enroladas em lençóis, outras não tiveram esse privilégio. Há montes de terra remexida, cercas improvisadas com madeira quebrada, velas apagadas, roupas que o vento tenta carregar, mas não consegue. E no centro, uma carroça. Não uma carroça comum, a maior da cidade. As rodas cobertas de lama, sangue seco e marcas que o tempo não vai apagar tão cedo. A carroça ainda está cheia, mas não se move. Não tem ninguém guiando, nem cavalo, nem homem, nem monge. É como se tivesse sido deixada ali às pressas, porque quem a trouxe não conseguiu continuar. Você ouve algo, um estalo, madeira rangendo, talvez o vento, talvez não. No canto da colina, um homem está ajoelhado. Ele não é monge, não é médico, não é soldado. É apenas alguém, alguém que perdeu. O rosto está escondido nas mãos. Os ombros estremecem. A túnica está molhada de lágrimas, ou talvez de chuva. Ao lado dele, um lençol dobrado, pequeno demais para ser de um adulto. Você olha para outro canto da colina, uma cruz de madeira recém-colocada, sem nome, sem data, sem nada. Apenas uma corda amarrada no topo, balançando com o vento, como se ainda segurasse algo que não existe mais. O silêncio aqui não é vazio, é cheio, transborda. É o tipo de silêncio que faz o coração diminuir o ritmo, que faz a garganta apertar, que faz o corpo querer encolher, como se tentasse desaparecer da realidade. Você percebe uma fileira de pedras empilhadas, pequenas, irregulares, cada uma com um símbolo diferente gravado com carvão. Um círculo, um traço, uma estrela torta, uma letra incompleta. São marcas deixadas por quem não tinha tempo para rituais, nem força para despedidas. Marcas para lembrar, ou talvez para esquecer. O vento sopra forte, e pela primeira vez você sente que ele não está apenas passando por você. Ele está levando alguma coisa, algo que não se vê, algo que pesa, algo que chora. O céu está completamente cinza. Não há lua, não há estrelas, não há sinal de vida, e tudo parece parado no tempo, menos você. Até que no canto do campo algo se move, uma figura encapuzada, devagar, muito devagar. Ela segura uma pá e começa a cavar, sozinho, no escuro, sem lanterna, sem pressa, como se aquele trabalho nunca fosse terminar, porque não vai.
Você percebe, ele não está fazendo um buraco, está fechando um, e o que está dentro dele, você prefere não imaginar. A figura continua cavando, sem olhar para cima, sem reconhecer sua presença, sem parecer humano às vezes, apenas uma máquina de dor, de cansaço, de repetição. E então você nota outra coisa. A colina respira. Não literalmente, é claro, mas o vento sobe e desce de um jeito estranho. As árvores ao redor se movem em sincronia. As folhas tremem no mesmo ritmo. É como se o campo inteiro estivesse vivo. Ou pior, como se ele estivesse tentando esquecer o que guarda. As velas apagadas ao seu redor parecem olhos fechados. As roupas no chão parecem sombras. As cruzes tortas parecem braços levantados, como se pedissem ajuda a alguém que nunca chega. E você entende, mais uma vez, estas não são apenas vítimas, são histórias interrompidas, dias que nunca chegaram, palavras que nunca foram ditas, famílias que nunca se despediram. E este lugar não é um cemitério, é uma memória que a cidade tenta enterrar, mas não consegue. A morte não é o pior aqui. O pior é o que vem antes dela. O pior é o que sobra depois dela. E você sente um arrepio subir pelas costas, lento como o vento cortante. Porque por um segundo, apenas um segundo, você tem a sensação de que alguém está olhando para você por trás de uma das cruzes. E quando você vira para conferir, não tem nada lá, apenas névoa e silêncio. Um silêncio tão grosso que parece tampar seus ouvidos. Um silêncio que pesa, um silêncio que esmaga. E você ainda não viu o pior. O lugar onde os doentes se escondem por conta própria, para não colocar mais ninguém em risco. O último refúgio, o último suspiro, o local que ninguém menciona, nem mesmo os monges. Você deixa a colina lentamente, mas não porque quer. É porque o vento começa a empurrar você para fora, como se dissesse, sem palavras, este lugar já viu demais. E você também. Você desce o caminho estreito e a névoa parece seguir seus passos, como se estivesse curiosa, como se quisesse te acompanhar por mais alguns metros antes de se esconder entre as casas novamente. Lá embaixo, a cidade permanece mergulhada naquele silêncio cinzento que parece nunca terminar. Mas agora você vai para um lugar ainda mais isolado, ainda mais escondido, um dos cantos esquecidos da cidade, um antigo celeiro, ou depósito, ou estábulo. Ninguém sabe ao certo. Hoje, ele tem outro nome. Ninguém fala em voz alta, mas todos sabem. É o abrigo dos deixados. O vento muda de direção, empurrando pequenas folhas secas pelo chão de pedra. Um corvo pousa no telhado quebrado do armazém, mas não canta, não grita, não voa. Apenas observa. Você respira fundo e entra. O ar lá dentro é quente, pesado, quase sufocante. Um contraste brutal com o frio lá de fora. A primeira coisa que você percebe é a escuridão. Não uma escuridão total. Algumas velas foram acesas nas laterais do galpão, mas elas não iluminam. Elas denunciam sombras, sombras de pessoas deitadas no chão, sombras de corpos cobertos por panos, sombras de mãos que tremem, sombras de pés que já não se movem mais. Você dá um passo e o chão range, tão alto que várias cabeças viram na sua direção. Olhos fundos, olhos febris, olhos que brilham como brasas, mas não pela vida, pela febre. Um homem sentado ao lado da parede te observa. Ele está enrolado em uma manta fina. A testa está molhada de suor. As mãos tremem. E os olhos? Os olhos parecem pedir desculpas apenas por existir. Ao lado dele, uma tigela com água. Uma água escura, turva. Talvez tenha sido limpa um dia, mas agora é apenas um espelho torto do mundo que a doença deixou. Mais adiante, uma mulher tenta respirar fundo, mas cada vez que o ar entra, o peito dela faz um som áspero, como madeira raspando contra pedra.
Ela segura um crucifixo com tanta força que os dedos ficaram marcados. Os lábios dela murmuram uma oração, baixa, entre cortes, entre dores. Mas a oração é constante, como se fosse tudo o que ela ainda pode segurar. O pior é que ninguém aqui está preso. Eles vieram voluntariamente, para não contaminar suas famílias, para não tocar seus filhos, para não respirar perto de quem amam. É o único ato de heroísmo que a cidade ainda conhece. E também o mais triste. Você continua andando pelos corredores improvisados, camas feitas de tábuas irregulares, palhas sujas, mantas rasgadas. Cada passo revela outra cena que deveria ser impossível de esquecer. Um rapaz jovem, talvez 16 anos, tremendo, com febre tão alta que o corpo dele parece estar queimando por dentro. Ele segura a mão de um senhor idoso deitado ao lado, como se ambos estivessem tentando manter um ao outro no mundo dos vivos, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. Mais à frente, duas irmãs, talvez apenas duas pessoas que na dor resolveram se apoiar. Uma penteia o cabelo da outra com movimentos lentos, frágeis, quase infantis. Cada passada do pente parece uma despedida. E um pouco mais adiante, você vê algo que faz o coração apertar. Uma mulher tentando cantar uma canção de ninar. A voz falha, trava, quebra, mas ela não para. Ao lado dela há um berço, vazio. A música não é para alguém que está ali, é para alguém que ela não consegue esquecer. As velas tremem, algumas quase apagam. A escuridão avança como um animal lento, devorando cada canto, cada parede, cada rosto. E então você percebe uma porta no fundo, uma porta que está um pouco entreaberta. Algo te chama, a curiosidade, o medo, a sensação de que você ainda não viu tudo, não viu o pior. Você atravessa o galpão. Os rostos febris te seguem com os olhos. As respirações se cruzam no ar pesado. As sombras parecem se mover junto com você. E quando você chega à porta, o cheiro muda. Não é mais o cheiro quente da febre, é frio, metálico. Um cheiro que você sente na garganta antes de sentir no nariz. Você empurra a porta e encontra uma sala menor, mais escura, mais silenciosa que o resto. No centro dela, uma cama, e nela, alguém que já não respira. A vela ao lado quase apagou. A chama tênue ilumina apenas o suficiente para revelar que alguém colocou flores secas ao redor do corpo. Flores que não existem mais na cidade. Talvez guardadas por meses, talvez roubadas de um altar. Um gesto pequeno, humano, lindo, trágico. Um gesto de amor, porque mesmo aqui, mesmo neste mundo cinzento, febril, silencioso, alguém ainda tentou fazer uma despedida bonita. Um vento gelado entra pela fresta da janela quebrada. A vela apaga. E agora, a sala inteira vira sombra. Só sombra. Você recua, lento, muito lento, e fecha a porta, deixando a escuridão descansar em paz. E, enquanto você volta pelo corredor cheio de velas tremendo, entende uma verdade que pesa mais do que tudo. Aqui dentro não há monstros, não há criaturas, não há fantasmas, só pessoas. Pessoas com medo, com febre, com saudade, com amor, com despedidas que nunca foram ditas. Pessoas que não morrem sozinhas, mas morrem em silêncio. Porque esse é o maior terror da peste negra. Ela não rouba só vidas, ela rouba vozes. E o silêncio dela é tão profundo que parece eterno. Você deixa o abrigo dos doentes e volta para a rua lentamente. O ar frio golpeia seu rosto como se estivesse tentando limpar o cheiro da morte que ficou preso na sua roupa, na sua pele, no seu pensamento. A névoa parece mais densa agora, ou talvez seja só você que está mais atento ao silêncio esmagador que cobre a cidade. E então você nota algo. Lá no final da rua, quase escondida atrás de uma fileira de casas, há uma torre de pedra, alta, estreita, com janelas tão pequenas que parecem olhos observando você. É a igreja, e ela está
aberta. A porta de madeira escura permanece entreaberta, como se alguém tivesse saído com pressa e esquecido de fechá-la. Uma vela apagada repousa no batente. Outra está caída no chão. E ao lado delas, um pequeno sino de mão, desses usados para chamar monges para orações, está tombado, em silêncio. Você respira fundo e entra. O interior está quase completamente escuro. Apenas algumas velas sobrevivem, espalhadas em pontos distantes, como pequenas ilhas de luz em um oceano negro. A primeira coisa que você percebe é o cheiro. Não é o cheiro da morte, embora ele esteja ali, escondido, mas o cheiro pesado de incenso queimado, tantas vezes que se infiltrou nas paredes, nas roupas, no ar, incenso e cera de vela, e algo mais profundo, um cheiro de desespero. As longas fileiras de bancos de madeira estão vazias, totalmente vazias, e essa ausência é tão alta, tão palpável, tão estranha, que você sente seu peito apertar. Você caminha pelo corredor central devagar. Cada passo ecoa pela igreja inteira. O som volta para você como se o próprio prédio estivesse respondendo, num diálogo lento, tenso, quase fantasmagórico. E então você vê, perto do altar, ajoelhados no chão frio, há 3 monges, parados, imóveis, de costas. Eles não rezam, eles apenas permanecem ali, como estátuas de pano escuro. Você se aproxima, cuidadosamente, e percebe que estão exaustos. O corpo deles não treme por oração, mas por febre. As mãos estão juntas, mas não em súplica, em tentativa de manter o próprio calor. A voz deles é baixa, baixa demais. Um murmúrio arranhado, como se as cordas vocais estivessem gastas de tanto tentar pedir ajuda ao céu. Você tenta ouvir, uma palavra aqui, outra ali, mas a maior parte da fala é apenas silêncio. Silêncio e respiração irregular. À esquerda do altar você vê um grupo de freiras. Elas cuidam de uma mulher deitada sobre uma manta fina. A mulher está inconsciente. A respiração é curta, fraca, quase imperceptível. Uma das freiras segura um pano molhado e tenta reduzir a febre. Outra segura as mãos da mulher, como se estivesse tentando transferir força através do toque. Mas o olhar da terceira, esse você não esquece. Ela olha fixamente para o teto, os olhos cheios de dúvidas que ela jamais ousaria dizer em voz alta. É o olhar de alguém que se pergunta: por que nós? Por que agora? Por que ninguém responde? As freiras mal falam. Quando falam, é sempre em sussurros, e cada sussurro é como uma vela tremendo. Você continua avançando pela nave da igreja e então percebe algo que não tinha visto antes. No canto direito, empilhadas de forma desordenada, existem dezenas de velas apagadas. Centenas, talvez. E cada uma delas tem um pequeno nome riscado na base. Nomes curtos, simples, quase apagados pela umidade. Você toca uma delas. A cera é fria, muito fria, como se tivesse sido deixada ali há meses. Mas o mais perturbador é perceber o óbvio. Cada vela estava destinada a alguém. Alguém que talvez não esteja mais aqui. Alguém que provavelmente nunca voltou para acender a própria luz. A fé é uma chama, mas até as chamas se apagam. No fundo da igreja há uma porta lateral, entreaberta, e atrás dela você ouve vozes, mas não são orações. São gritos abafados, baixos, retidos, como se alguém estivesse tentando manter a dor escondida por respeito ao lugar. Você abre a porta lentamente e encontra um claustro, aquele pátio interno dos mosteiros, agora completamente transformado. Ali, monges e freiras tratam dezenas de doentes deitados no chão sob arcos de pedra. Lençóis pendurados bloqueiam o vento. Bacias com água fervente soltam vapor. Ervas queimam em potes de barro para tentar espantar a doença. Mas nada funciona.
Os religiosos se movem de um doente para outro como sombras. Suas roupas negras esvoaçam com o vento frio. O barulho da respiração deles ecoa sob os arcos. E os cânticos que deveriam trazer conforto estão fracos, muito fracos. Um monge idoso passa ao seu lado carregando uma lamparina. Ele olha para você. E naquele olhar existe uma verdade silenciosa. Nem Deus está preparado para isso. Um sino toca, mas não é o sino da igreja. É o sino pequeno, o da mão, balançado por uma freira no centro do pátio. Um toque lento, triste. Uma nota que vibra no ar frio, como se estivesse anunciando algo que ninguém quer ouvir. E então, todos param. Porque no claustro, uma vela acabou de se apagar. E eles sabem o que isso significa. Eles se ajoelham, baixam a cabeça, e o silêncio volta a dominar aquele canto esquecido do mundo. Um silêncio tão pesado que parece capaz de quebrar qualquer fé. Você se afasta, não por medo, mas porque entende pela primeira vez que aqui dentro ninguém reza para viver. Eles rezam para não morrer sozinho. A porta da igreja se fecha atrás de você com um estalo seco, quase como se o próprio prédio tivesse decidido expulsá-lo. O ar frio da rua toca sua pele e, por um segundo, parece até um alívio depois do cheiro pesado de incenso e febre. Mas o silêncio lá fora é ainda pior. A cidade parece ter parado de respirar. As casas estão fechadas, as janelas cobertas, as chaminés apagadas. O vento sopra pela rua estreita, como se estivesse varrendo o que restou de vida dali. Você dá alguns passos e percebe algo estranho no chão. Cinzas. Muitas cinzas. Como se alguém tivesse queimado roupas, móveis, talvez até documentos ali mesmo, no meio da rua. Era comum. O medo fazia as pessoas queimarem qualquer coisa tocada por um infectado. O problema é que, no auge da peste, tudo havia sido tocado por alguém. Até o vento. Você segue caminhando. A cada esquina, parece que a cidade inteira segura o fôlego junto com você, até que um som rompe o silêncio. Um ranger, lento, arrastado. O tipo de som que não deveria existir numa rua vazia. Você olha para a esquerda. Um carroção de madeira surge do nevoeiro, puxado por um único cavalo magro, quase transparente de tão fraco. O homem que dirige o carroção veste um manto escuro. O rosto está coberto por um capuz. Ele segura uma vara longa, como se precisasse manter distância até das próprias mãos. E atrás dele, o carro está cheio. Corpos embrulhados em lençóis baratos, amarrados com cordas. Alguns lençóis estão completamente imóveis. Outros se movem como se algo respirasse por baixo, mas não deveria respirar. Ninguém deveria respirar ali. Você sente seus passos travarem. O homem ergue o rosto devagar. O capuz escuro esconde os olhos, mas você percebe que ele está olhando diretamente para você. E então ele fala. Uma frase curta, rouca, como se tivesse sido repetida tantas vezes que já perdeu o sentimento original. Mais alguém para levar? Você balança a cabeça imediatamente. Ele continua olhando por um momento que parece uma eternidade. Depois estala a língua, faz o cavalo avançar e o carroção desaparece lentamente entre a névoa, deixando apenas marcas profundas de rodas na lama e um silêncio ainda maior. Você continua andando, agora mais atento. O ar parece mais pesado. Uma porta se abre rapidamente à sua direita. E alguém joga um balde de água para fora, que se espalha pela rua como se fosse sangue diluído. A porta se fecha antes que você consiga ver quem era. Em outra casa, alguém chora. O som é tão contido, tão baixo, que parece quase proibido. E então você vê algo que não esperava. Um cão, magro, sujo, farejando o chão. Ele se aproxima de um pedaço de pano abandonado, cheira, rosna baixinho e recua com medo. Até os animais sentem. Até os animais sabem. O vento aumenta. A névoa sobe dos paralelepípedos
como se a cidade estivesse exalando seu último suspiro. E, no meio do silêncio, você percebe que está sendo observado, não por pessoas, não por monges, mas pelas janelas. Pequenas frestas se abrem, olhos espiam, alguns cheios de medo, outros de desconfiança. Ninguém quer se aproximar de ninguém. A cidade inteira virou um grande labirinto de portas trancadas e respirações presas. E então você escuta um sino, mas diferente daquele da igreja. É um sino pequeno, de mão, indo e vindo, indo e vindo. Você segue o som e encontra uma mulher andando pela rua, o rosto coberto por um véu escuro. Ela toca o sino com movimentos curtos, mecânicos, como se não fosse mais uma pessoa, mas uma sombra cumprindo uma tarefa infinita. Na outra mão, ela carrega um saco pequeno e solta uma frase que quase se desfaz no vento. Marque o que resta. Ela para diante de uma porta que tem uma cruz pintada em vermelho. Encosta a mão devagar na madeira fria e murmura algo que você não entende. A casa está silenciosa. Silenciosa demais. Ela deixa uma pequena pedra diante da porta e segue adiante, sem olhar para você, sem olhar para nada, apenas tocando o sino, um aviso para os vivos, um lamento pelos mortos. Você fica parado ali, diante daquela porta marcada, sentindo uma verdade pesada cair sobre você como neve. Aqui, ninguém sabe ao certo quem ainda está vivo, e ninguém quer descobrir. O vento aumenta, a névoa gira ao redor de você como se estivesse tentando empurrá-lo para longe. E você entende que essa rua, essa cidade, não quer visitantes. Aqui cada esquina é uma prece interrompida. Cada casa é um segredo. Cada silêncio é uma resposta. A peste não está apenas nos corpos. Ela está no medo, no isolamento, na sensação constante de que algo invisível caminha ao seu lado, esperando o momento certo para tocar sua pele. E você percebe pela primeira vez que continuar andando é o único jeito de não enlouquecer, o único jeito de não parar, o único jeito de não sentir a cidade inteira desmoronando em cima de você. E então você segue, porque não há escolha, e porque no fundo você sabe, a parte mais sombria ainda está por vir. Você continua caminhando, tentando manter um ritmo constante, não porque está com pressa, mas porque qualquer pausa parece um convite para que a névoa toque você. E aqui, qualquer toque pode ser o último. As ruas ficam mais estreitas conforme você avança. As sombras parecem mais densas, as casas mais inclinadas, como se estivessem cansadas de se manter de pé. Há um cheiro novo no ar agora. Não é incenso, não é fumaça. É algo mais metálico, doce demais, quase enjoativo. Você finalmente percebe o que é quando dobra a esquina. Há uma vala larga, funda, coberta por tábuas improvisadas. As tábuas estão sujas, pisadas, e uma delas está quebrada, deixando um pequeno espaço aberto. Você não quer olhar, mas olha. E lá dentro, corpos, amontoados sem ordem, roupas rasgadas, membros tortos, olhos que não se fecharam. A vala está quase cheia. Ali, no coração da cidade, a morte perdeu sua cerimônia. Perdeu seu nome, perdeu seu respeito, tornou-se rotina. Você engole em seco, mas não consegue se mover, não consegue olhar para outro lado. É como se a cidade estivesse mostrando seu segredo mais cruel. E então, sem aviso, uma mão toca seu ombro, fria, quase sem peso. Você vira rápido. Um homem velho está olhando para você. A barba desgrenhada, o rosto coberto por manchas escuras, os olhos vazios, mas atentos. Ele aponta para a vala. Depois aponta para você. Não fala nada, apenas observa, como se estivesse se perguntando quanto tempo você tem, ou se é tarde demais.
E antes que você consiga responder, ele se afasta mancando, desaparecendo entre as casas inclinadas, engolido pela névoa, como se nunca tivesse existido. O silêncio volta, sempre volta, e dessa vez ele é tão pesado que parece empurrar o ar contra seu peito. Você sente o medo começando a mudar dentro de você. No começo, era apenas alerta. Depois virou tensão. Agora está se transformando em um tipo de solidão. A sensação de que você não pertence a este lugar, que ninguém pertence mais a este lugar. A cidade está morrendo, casa por casa, porta por porta, suspiro por suspiro, e você está caminhando dentro desse último suspiro coletivo. Um vento forte passa pela rua e levanta poeira, folhas secas e um pedaço de tecido rasgado que bate na sua perna como um aviso. O vento aumenta, carregando um som estranho, um lamento, não humano. É o som de madeira se contorcendo, o som de uma casa prestes a cair, ou talvez o som da cidade reclamando de tudo que foi arrancado dela. Você vira a próxima esquina e vê um grupo de 4 pessoas andando juntas, roupas escuras, lenços cobrindo o rosto. Cada uma carrega um balde com cal viva. Eles não olham para você, não falam, só entram nas casas marcadas com cruzes vermelhas. O que fazem lá dentro, você já sabe. E quando uma porta se abre pela metade, você escuta um barulho parecido com um soluço sufocado, seguido de silêncio. Sempre silêncio. Você tenta se afastar, mas seus pés estão pesados, como se a própria rua tivesse grudado neles. E então, pela primeira vez desde que chegou, você coloca a mão no próprio peito para sentir seu coração. Ele está rápido, muito rápido, mas está lá, batendo, resistente, como se lembrasse você de que, apesar de tudo, ainda está vivo. Quem está perdendo o ar é a cidade. Você continua andando, mais devagar, com passos menores, como se estivesse pisando sobre a memória de milhares de pessoas que tentaram sobreviver e não conseguiram. A névoa fica mais densa, o vento mais gelado, e você sente que está chegando ao final dessa caminhada. Mas o final não é descanso. O final é entendimento. É o momento em que você olha para o mundo ao seu redor e percebe que ele está olhando de volta. Você segue em frente, mesmo que cada passo pareça um convite para virar e fugir. Mas não há fuga. A peste não está só nas pessoas. Ela está no chão, no ar, nas paredes. Ela está no silêncio. E agora, conforme você se aproxima da parte mais antiga da cidade, ela parece estar em toda parte. As ruas ficam mais estreitas aqui, as casas mais antigas, as portas mais baixas. Você passa por uma janela onde uma vela ainda queima, fraca, como se resistisse só por teimosia. A chama dança com o vento, ameaçada a cada segundo, e você quase sente vontade de protegê-la com a mão. É estranho como algo tão pequeno pode parecer tão importante num momento assim. E então, algo chama sua atenção. Uma sombra se move entre 2 casas, rápida, curvada. Você se aproxima devagar sem querer fazer barulho. A sombra para, depois se vira. É uma criança, magra, a pele pálida demais, os olhos enormes, assustados, atentos. Ela leva o dedo aos lábios pedindo silêncio, como se qualquer som pudesse quebrar algo maior que vocês dois. Ela aponta para a porta atrás dela, uma porta entreaberta. Por um instante você acha que deve entrar, que deve ajudar, que deve pelo menos tentar entender. Mas a criança balança a cabeça. Um gesto pequeno, preciso, quase desesperado. Ela dá um passo para trás, desaparecendo pela abertura estreita entre as casas. A sombra some, e você fica sozinho com uma porta que não quer abrir. A cidade inteira parece te observar agora, pelo canto das janelas, pelas frestas nas paredes, pelos buracos nos telhados, como se ela estivesse esperando sua reação. Você vira o rosto e segue adiante.
não por covardia, mas porque entende que aqui a curiosidade é outra forma de morrer. Você anda até chegar a uma praça pequena, ou pelo menos o que um dia foi uma praça. Agora está coberta por folhas secas, pedaços de tecido, potes quebrados, restos de barris e marcas no chão. Marcas de arrasto, de pressa, de desespero. No centro da praça há uma estátua, uma figura esculpida em pedra clara, coberta de pó e fuligem. Você não sabe quem ela representa. Um santo, um protetor, um líder. Tanto faz. Seja quem for, ele não protegeu ninguém. Na base da estátua, alguém acendeu várias velas. Muitas já derreteram completamente. Outras estão pela metade. Outras ainda estão acesas. É um círculo de luz tremendo, instável, quase impotente diante da escuridão. A chama de uma delas estala, como se sentisse sua presença. Você se aproxima e sente o calor leve, um contraste tímido contra o frio cortante do vento. E aí percebe algo estranho. Ali, ao pé da estátua, alguém escreveu algo na pedra usando carvão. Letras tortas, palavras curtas. Você se inclina, lentamente, para lê-las. São simples, cruéis, silenciosas. Não deixe o silêncio te levar. Você recua um passo. O vento sopra mais forte, fazendo as velas oscilarem como se fossem respirar. E por um momento, a praça parece viva, não com pessoas, mas com memórias. Você respira fundo. O ar frio invade seus pulmões como se estivesse tentando apagar sua coragem. Mas você continua, porque agora falta pouco, muito pouco. A cidade está prestes a mostrar seu último segredo. Você sente isso. O vento sabe disso. A névoa parece abrir caminho para você. Não por gentileza, mas porque quer que você veja. Você vira a última esquina e finalmente entende. Você vira a última esquina e por um instante pensa que seus olhos estão enganando você. A rua à sua frente não está vazia, nem cheia. Ela está suspensa, como se estivesse presa entre dois mundos. A névoa é tão espessa que mal permite ver alguns metros adiante, mas ainda assim há movimento, lento, irregular. Sombras que caminham, curvadas, arrastando os pés. Pessoas, ou o que ainda resta delas. Homens, mulheres, talvez jovens. É impossível saber. Caminham como sonâmbulos, como se estivessem presos a um ritual silencioso. Algumas carregam velas apagadas. Outras usam lenços no rosto. Uma delas segura um terço com tanta força que a mão treme. Nenhuma fala. Nenhuma olha para o lado. Nenhuma parece notar que você está ali. Elas caminham até o final da rua, onde há um grande portão de madeira. Um portão antigo, enorme, fechado com correntes. Atrás dele, você reconhece as torres estreitas, as muralhas baixas e as luzes tremulando lá dentro. É o cemitério, mas não um cemitério comum. É o cemitério principal da cidade. O último lugar onde ainda há espaço. As pessoas se aproximam do portão, param por alguns segundos e se afastam. Não entram. Não tentam entrar. Apenas observam, como se estivessem esperando algo ou alguém. Você dá alguns passos cautelosos e aí vê. Do outro lado do portão, um grupo pequeno de homens escava o chão, apavorados, exaustos, trabalhando às pressas. Escutam algo que você não escuta. Veem algo que você não vê. Os corpos precisam ser enterrados. Todos sabem disso. Mas até os homens encarregados dessa tarefa parecem lutar contra a própria presença ali. O portão range. Um dos coveiros olha para o grupo do lado de fora. E então, por puro reflexo, olha para você. Seus olhos são vermelhos, inchados, cansados demais para carregar julgamento. Ele segura o portão com as duas mãos. A respiração falha e diz a única frase que alguém ousa dizer em voz alta nesta parte da cidade. Não há mais espaço. Ele empurra o portão de volta. As correntes vibram.
Um ruído metálico corta a névoa como se rasgasse a noite, e ninguém mais tenta falar. Um silêncio pesado cai sobre todos, sobre você, sobre a rua, sobre os vivos que parecem mortos, sobre os mortos que ainda não foram enterrados. É o tipo de silêncio que dói nos ouvidos. A névoa se move entre as pessoas como se carregasse memórias, medos, sussurros. E então você percebe, pela primeira vez desde que chegou, a cidade não está apenas doente. A cidade está esperando, esperando o fim, esperando o último sino, esperando o momento em que até os vivos vão desistir de lutar. Você respira fundo. O ar gelado entra no peito como agulhas. A sensação é estranha. Não é só tristeza, nem só medo. É a percepção clara de que você, um visitante perdido nessa época, está testemunhando algo que rareia até nos livros. O instante em que uma cidade inteira se ajoelha diante do inevitável. Você fecha os olhos, só por um momento, e ouve o vento passando entre as casas, as correntes do portão vibrando, as velas tremendo, passos arrastados ao longe, e um sino, não o grande da igreja, mas um pequeno, frágil, quase imperceptível, tocando uma última vez. Você abre os olhos. A rua parece a mesma, mas não é. Nada mais é. A peste não transformou apenas corpos, transformou a própria alma da cidade. E você sente, com uma clareza brutal, que sua presença ali é temporária, que essa escuridão não pertence a você, e que se você ficar tempo demais, ela pode tentar te adotar. Você dá um passo para trás, depois outro. Cada movimento se torna mais leve, como se o ar estivesse devolvendo você para fora daquele tempo, para longe daquele silêncio, para longe daquele fim. A névoa recua, o vento diminui, as sombras se apagam, a cidade desaparece, lenta, inexorável, como uma vela que termina de morrer. E quando tudo ao seu redor fica escuro, você finalmente entende. Às vezes o passado não quer ser lembrado, apenas respeitado. Às vezes a história não quer ser contada, apenas sentida. E às vezes, quando você caminha por lugares onde a esperança se perdeu, o maior gesto de coragem é voltar, respirar e seguir, porque nem todo silêncio precisa ser quebrado. Alguns só precisam ser atravessados. Você inspira devagar, deita na sua cama, sente o peso da história ainda pairando no ar. Mas agora, a cidade está distante, os sinos estão distantes. A névoa está distante. Só resta a sensação leve, quase suave, de que você caminhou por um lugar esquecido pelo tempo e sobreviveu. E agora, respira fundo, devagar. Deixa o ar entrar e sair como se você estivesse voltando de um lugar muito distante, porque, de certo modo, esteve mesmo. A cidade da peste ficou para trás. As ruas vazias, as janelas fechadas, as velas tremendo, os sinos ecoando no silêncio. Tudo isso agora é apenas memória. Um sonho pesado que você atravessou e deixou repousar no passado, onde sempre pertenceu. E enquanto você se ajeita melhor aí na sua cama, sente o corpo mais leve, o ar mais calmo, o mundo mais quieto. Percebe uma coisa simples, mas profunda. A história sempre encontra um jeito de nos lembrar do valor da vida, mesmo nos períodos mais sombrios, mesmo nas noites mais frias, mesmo quando tudo parece ruir. A peste negra levou cidades inteiras ao silêncio, mas você está aqui, respirando, ouvindo, vivendo. E se a humanidade atravessou noites tão longas, você também consegue atravessar a sua. Então deixa o peso do dia escorrer, deixa a mente descansar, deixa o passado voltar para onde estava, porque agora tudo o que resta é paz, silêncio bom, respiração lenta e o som suave da noite chegando. Durma bem, você sobreviveu a mais uma história, e amanhã, se quiser,
viajamos de novo.